desejo hoje falar um bocadinho sobre o valor que damos a um presente. Podíamos falar de imensos presentes, podíamos falar de uma herança, que é um presente, podíamos falar de um carro oferecido a alguém, que é um presente, podes falar da tua amada esposa, que foi um presente incrível que tu recebeste, ou do teu amado marido, o presente que são os nossos filhos. E podíamos falar de tantos presentes, como o trabalho, como a saúde, podíamos falar sobre a saúde, sobre viver. Escusado será falar desta luz amada que me incomoda um bocadinho. Obrigado. A ver se alguém me alivia aí e me dá a luzinha cá mais atrás. Já nem luz atrás, isto até mudou. Vejam lá, façam lá o vosso melhor em relação à luz. E então, o presente, como eu estava a mencionar, é sem dúvida aquilo que nós recebemos. Também pode ser um presente que eu vou dar. E deixe-me explicar duas coisas muito importantes. Tanto magoa o desprezo de quem recebe, como quando se dá. Os dois lados podem, aquele que dá. Eu que dou um presente, se eu sinto que o meu presente é ignorado, eu fico triste. Se eu recebo um presente e se eu ignoro o presente, também quem dá o presente fica triste. E é curioso que nós muitas vezes não damos valor àquilo que temos, ao presente que temos. Por exemplo, hoje a meditação é quase uma introdução só. Nós, quando olhamos para a nossa vida e a desvalorizamos em absoluto, nós estamos a magoar alguém. Quando desprezamos o salário que temos, o alimento que temos, quando desprezamos o sol, a chuva, quando desprezamos uma série de coisas, são presentes. Porque o mundo, se não tiver chuva, nós morremos. Se não houver sol, congelamos. O mundo todo o mundo Deus criou para ser um presente para a nossa vida. E a Bíblia até diz que o sol é para bons e maus, a chuva é para bons e maus. Há gente injusta que prospera, há gente justa que não prospera. O mundo, ele tem esses fenómenos, não é? Agora, falando de presente, qual o valor que nós podemos dar aos presentes que nós recebemos? É realmente importante nós hoje centrarmos. Claro que o tema é Jesus. Claro que o tema, o presente, é a nossa salvação. Todos sabemos disso. E todas as afirmações, tudo o que eu falar, tem como base isso. Façam uma ponte, não é? E é curioso que... E você fala sempre na sua primeira pessoa, eu. Ok? Eu vou sempre falar na primeira pessoa, não confunda, mesmo que eu possa dizer às vezes de outra maneira, mas pense em si. Por exemplo, o presente, o valor que damos a um presente não tem tanto a ver com o que ele custou, o preço que ele custou. Exemplo, um supercarro pode custar milhões de euros. Qual é o valor que eu vou dar ao presente que custou a quem me deu uma fortuna? Mas tem mais a ver com o valor que eu dou ao presente, não o que ele custou. Porque eu só valorizo se eu pegar num supercarro e o estimar, o usar e fizer uma série de coisas com ele. Então, o presente que eu recebo pode ter custado imenso dinheiro, pode ter tido um preço altíssimo, falando de Jesus, todos sabemos qual foi, não é? Pode ter custado, seja lá o que for, mas o valor que eu dou é revelado. Outra verdade sobre o presente que nós recebemos: o presente não vale pelos anos que demorou a ser feito. Há presentes que se dão, como por exemplo construir uma casa para um filho, para um neto, criar uma marca para alguém, deixar para os filhos. Há pessoas que constroem 50 anos uma vida para deixar uma vida maravilhosa, financeira, ou
ou emocional, para deixar um filho, por exemplo, um filho que para ter condições dele tirar um belo curso, o presente não vale para quem o recebe, não tem esse valor, e ele muitas vezes não está relacionado com o tempo que demorou a construí-lo, edificá-lo, a tê-lo. Há pessoas que demoraram anos para ter um presente. Há mulheres que juntam dinheiro para dar um presente ao marido no fim quando ele faz anos ou no Natal. Porque é que o presente não vale o valor de quem o deu? Porque a pessoa que o deu sofreu para o dar. A pessoa que o deu demorou muito para chegar lá. E a pessoa que o recebe, o receptor, pode não dar esse valor. Pode desprezar o presente. Alguém está a entender o que eu estou a falar? Também o presente não vale por causa de quem nos dá. Porque pode ser o Presidente da República a dar-me um presente e eu não dar valor nenhum ao presente. Certo? Então o presente, no meu ponto de vista, da forma como eu o recepciono e como eu trato e como eu o recebo, pode também não ter a ver com quem me dá. Todos sabemos quem ofereceu Jesus. Diga para mim. Foi o Pai. O Pai ofereceu Jesus. Já vamos ler João 3,16, mas ainda não. Só no fim da mensagem. Então, quando nós entendermos que o nosso presente seja a nossa salvação, eu posso não dar valor absolutamente nenhum. O meu Jesus, a minha salvação, a minha fé pode ser desvalorizada totalmente. Quem é o autor e o consumador da minha fé? Quem? Podemos considerar que a fé também é um presente. É um presente que se adquire com base em alguns fatores. Pode ser o fator de eu ler a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. O fator pelo meu relacionamento com Deus, em que vai aumentando e acrescentando a minha fé. Mas, seja no mundo espiritual como no mundo físico, muitas vezes o presente não vale. E não tem como valor a pessoa que o deu. Seja ela quem for. Também não vale tanto, não tem, o presente que eu recebo também não vale tanto e nem tem conexão tão forte com a pessoa que me deu com muito amor. Por exemplo, alguém que me deu um presente com muito amor. Pense comigo. A pessoa deu com amor. Sabe o que é dar com amor? Há pessoas que dão presentes para não parecer mal. Vou à festa de anos, tenho que levar qualquer coisa, não é? O que é que eu hei de levar? Olha, vou levar um livro velho que eu lá tenho. Ou vou levar vou comprar ali numa loja de chinês uma coisa de 4 ou 5 euros. Certo? É um presente sem amor. Então o valor do amor que está envolvido no quem oferta também não gera valor de quem recebe. Porque muitas vezes não é recíproco esse amor. Então, não vale tendo em conta o amor com que foi dado. Porque uma vez, eu e minha esposa recebemos uma vaca de presente. Lembras-te, amor? Era uma vaca. Uma vaca, uma estatueta. Uma vaca. E a gente sentiu tão mal que aquela vaca, o que é que fizemos? Achámos o presente ofensivo. Foi de casamento ou foi de quê? Eu não me lembro. Ofereceram-me uma vaca no casamento. E os vitelinhos a mamarem. E a gente não interpretou bem e estragou-se o relacionamento por nossa estupidez também. Porque fomos um bocado estúpidos com aquele presente. A imaturidade dos 22 anos e 21, era 21, não é que a gente casou? Eu casei com 21, era um menino. Então, e com aquela já assim a inchar, já estava naquela fase de inchaço, não é? E demos o presente e a pessoa soube que a gente ficou um bocado ofendidos com o presente. E não foi muito agradável. Mas se calhar a pessoa deu-nos o presente com amor. Se calhar na ideia dela tinha a ver com família. Podia ter a ver com carinho, com doçura. Então o presente que eu recebo não vai ter o valor com o amor que me foi dado.
Porque eu dou valor diferente. Ou dou mais valor, ou menos valor. E por fim, também não vale o mesmo que todo mundo acha. Por exemplo, um exemplo muito simples. Ser pai e mãe, no caso eu e a minha mulher, e termos um dos 2 filhos, Presidente da República, para nós era um presente. Toda a gente tinha gosto, ou não tem? Que o seu filho seja um presidente, um primeiro-ministro, uma pessoa bem-sucedida na vida. Todo mundo ia achar, um exemplo, que isso era muito valioso. Ou tornar-me um dos filhos, ou eu, ou todo mundo, sair o Euro milhões. Para todo mundo isso era uma alegria. Mas, para a pessoa que recebe o presente, seja ele qual for, pode não dar o mesmo valor. Todo mundo diz, tu és um sortudo, e ele acha-se um infeliz. Todo mundo diz, tu tens a melhor oportunidade da tua vida, recebeste o melhor presente, a cura da nossa enfermidade, o perdão dos nossos pecados, o encontrar Jesus, o mudarmos de vida, de história. Tanta coisa que pode ser um presente, todo mundo ia achar maravilhoso. Não é? E eu não dar valor nenhum. Alguém entende o que eu estou a falar? Esse presente, ele foi dado a ti, só vale para ti. Amém? Só vale se tu deres valor. Só vale, e parte B da nossa meditação, um presente tem valor para ti quando tu usufruis dele. E nós voltamos a falar, não esqueça que estamos a falar da nossa salvação. Não esqueça que estamos a falar de Jesus. Não esqueça que estamos a falar da nossa família. Não te esqueças que estamos a falar da ICIR também. Dos amados que estão connosco. Esse presente, que tudo isso pode ser considerado um presente. Eu tenho ouvido muita gente dizer, pastor, ainda bem que eu encontrei a sua igreja. Estou tão feliz na sua igreja. É como se fosse um presente, é ou não é? Que valor eu dou a isso? Há outros que desprezam, mas há outros que dão valor. Então um presente tem o valor para ti quando tu usufruis dele. Então imaginemos um super carro. Pense comigo, um super carro. Aqueles tipo 2 milhões, 3 milhões de euros. Que só são feitos 10 ou 15. A pessoa, se tem o super carro escondido dentro de uma garagem e nunca usufrui dele, serviu para quê o presente? Para nada. Só para dizer que tem, não vale a pena. Há dias o meu filho deu-me uma bebida que vale muito caro, muito dinheiro, e eu, no mesmo dia, abri essa bebida. Na vida de muita gente, essa bebida ia lá ficar em exposição. Quem diz essa bebida diz, por exemplo, um serviço de loiça de cristal da Atlantis, ou ajude-me, da outra, Vista Alegre, que é mais famosa, que já está espalhado pelo mundo. Eu ter lá um jogo daquilo que custa 10 mil euros. E eu não uso aquilo com medo de partir. Para que é que me serve ter aquilo? Um presente só tem valor se tu usas. Jesus só tem valor na tua vida se tu usas. A tua salvação só vale se tu usas. Então tu demonstrarás o valor que tu dás àquilo que tu tens com base naquilo que tu usas. Isso é a base. E nós, como igreja, temos que aprender a usar aquilo que Deus nos dá. Os presentes que Deus nos dá. Há dias falámos sobre os dons do Espírito. Sobre os 9 dons, sobre os dons ministeriais, 5 dons que Deus dá à igreja. Para quê? Para a edificação da mesma. Porque há bocado tivemos aqui a orar das 9 às 9h30. E orar é o quê? Orar é falar com Deus. Orar é estar na presença de Deus, é falar com Ele aquilo que vai na minha alma. Então, volto a repetir, o que tu tens é revelado, revela-se o teu amor para com o que tu tens, revela-se o valor que tu dás ao que tu tens, tendo como base o como tu usas. Um presente só tem valor quando lhe damos valor. Sabia disso? Tu não dás valor,
Por exemplo, porque é que as pessoas desprezam a igreja? Porque é que as pessoas desprezam muitas vezes os pastores, a família, a esposa, o marido, os filhos? Porque não dão valor a eles. Há pessoas que matam filhos. Porquê? Porque não dão valor ao filho. Há pessoas que desprezam noras, filhos, mãe, pai, desprezam, ignoram porque deixaram de dar valor. Tu desprezas a prenda que te deram porque tu não dás valor. Para ti não tem valor. Eu tenho ali uma coleção de revistas que nos ofereceram de uma venda de uma casa, de uma quinta, e nós recebemos muitas coisas antigas e temos ali coisas antigas para vender que nós não sabemos dar valor àquilo. Moedas. Há um grupo de moedas, não sei onde é que elas andam, que nós recebemos, antigas. Aquele piano que está ali, que foi oferecido também. Coisas que temos, que queremos vender, mas que não sabemos o valor, não sabemos dar valor. Se calhar temos ali um quadro que vale 10 milhões de euros e nós não sabemos dar valor. As coisas também só valem aquilo que o valor que tu estás disposto a vender. Tu podes dar mais valor que o que tem, mas também podes dar menos valor que o que vale. Então a igreja e nós podemos estar a viver uma época de desvalorização do que é ser cristão. A desvalorização da nossa fé. A desvalorização do presente que Deus nos deu, que foi Jesus. Podemos estar a desvalorizar aquilo que é mais importante na nossa vida, que é viver nesta terra, fazendo a diferença e marcando esta geração com a nossa mensagem. E eu também tenho aqui, o valor de um presente revela-se pela forma como falas dele. E eu faço gosto de mostrar aos meus amigos aquela bebida que eu lá tenho que custa tanto dinheiro. E há gente que anda a ser enganada na nossa geração em relação à sua fé, em relação ao conhecimento de Deus, em relação às verdades sobre Deus, porque elas não sabem verdadeiramente o que é que Deus quer para a vida delas. Por isso se desvaloriza. E não falam. Uma pessoa que não fala de Jesus, não fala de Deus, não fala da salvação que Deus lhe deu, não fala da alegria e o prazer de vir à igreja, que não fala nada, é uma pessoa que não dá valor ao presente da sua salvação. Eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto de falar do que Ele pode fazer, do que Ele quer fazer e do que Ele já fez em minha vida. Mas muita gente não fala dos presentes que recebe. Eu acho, irmãos, costumo dizer, comer a melhor comida que há no mundo, ela é mais valorizada quando a companhia é boa. É ou não é? Beber uma boa bebida com equilíbrio, com sabedoria, sem qualquer excesso, porque tão pecado é exceder sem beber como exceder sem comer. É mesmo pecado. Se houver pecado, tanto se peca de um lado como do outro. Não é? A Bíblia não diz, não comais. Ele diz, não sejais comilões, não é? Nem sejais beberrões, porque eles não entrarão no reino dos céus. Então, nada nesta vida que Deus nos deu, tudo pode nos fazer mal, se for em excesso. Há pessoas, até na fé, pode haver excessos. Há pessoas que espiritualizam tudo. Tudo é espiritualizável. O nome da Coca-Cola. Coca-Cola. Para mim era Cocó com cola. Mas não, para eles é uma coisa espiritual. Para outros é a farinha branca de neve. Aquilo é da bruxa, porque tem branca de neve. Tudo é espiritualizado. Eu não posso no dia 13 cruzar as pernas ou passar por um entroncamento. Eu não posso isto. Irmãos, ouçam. Deus é um Deus prático. Deus é simples. E há pessoas que nem falam de Jesus. Mas também há pessoas que não sabem falar de Jesus. E há pessoas que não fazem outra coisa que é falar de Jesus. Jesus não foi assim. Nós, o melhor exemplo que podemos ter na nossa vida, do maior presente que Deus nos deu, que foi Jesus Cristo, é olhar para Ele e seguir os seus exemplos.
Ele foi considerado beberrão e comilão, porque comia com os pecadores. Foi ou não foi? Jesus foi um homem absolutamente prático, simples. Apetecia-lhe dormir, dormia. Apetecia acordar, acordava. Ele esteve sempre presente. Agora, olha como as pessoas falavam de Jesus quando ele ressuscitou. Olha como as pessoas falavam, hoje falam de Jesus. Hoje as pessoas não falam quase de Jesus. As pessoas hoje pegam em frases dos outros, nem são dele, e não vejo até grande mal nisso, mas as pessoas não têm qualquer sentimento. As pessoas hoje vão à igreja porque aliviam a sua carga emocional, ajudam a encontrar algum alívio para algumas áreas da sua vida, mas o problema é que elas não estão, como eu disse há pouco, não estão a dar valor ao presente de Jesus porque não usufruem dele. Não damos valor ao valor grande que nós temos da nossa salvação. Não aproveitam, quando não aproveitamos o presente que Deus nos dá, e aproveitar é tomar posse de tudo o que é propriedades. Amém? Hoje é fácil pegar num alimento e extrair propriedades as melhores ou tirar aquelas que são mais nocivas à saúde. Mas quando se fala da fé, devemos usufruir de todas as propriedades da fé. Amém? Por fim, as pessoas hoje, eu queria me reter um bocadinho aqui, as pessoas não comentam Jesus, não falam do amor de Jesus, não falam do que Jesus é, do que Jesus faz. Porquê? Porque elas não sentem Jesus como um presente de grande valor. A sua fé não está a ter valor. Você está cá. E eu vou-vos provar porque é que isso é verdade. Também, o meu presente, o valor que eu dou ao meu presente depende do presente, como também o vais usar. E é um bocadinho repetitivo, com base no que já falei. Se eu uso, posso dizer, e até abuso, então eu dou valor ao presente. Amém? Como cuidamos do presente? Como preservamos o presente? Revela o valor que lhe damos. Como tu cuidas daquilo que para ti é valioso. Uma coisa que eu aprecio muito na cultura brasileira é a maneira como eles cuidam dos carros. O português é meio baldas. É meio baldas, carro desarrumado, muito, às vezes pouco limpo. E muitas vezes nós não damos esse valor ao nosso automóvel. Eu facilmente ando com o carro sujo, sou muito cuidadoso na área da mecânica, das coisas, mas o resto sou mais descuidado. A minha mulher é mais cuidadosa que eu. Não é? Não é mentira. Eu sou homem para deixar algumas coisas menos arrumadas. Ela é uma mulher que mói-me a cabeça para eu arrumar, não é? E então, por exemplo, eu estava ali a falar com... Não, amor, não inventes. Com o nosso Lucénio, que está tão bonito, já viu? Olhem para ele, é apreciável, que emagreceu 20 e tal quilos, está todo bonitão, parece um miúdo de 20 anos. E eu digo assim, epá, como isto era tão bom para mim, mas não havia de haver esforço da minha parte. Havia de emagrecer de repente, assim ficar bonitão, assim logo. Mas não, ele está a presentear a saúde dele, porque ele está a dar valor à saúde dele. A saúde é uma oferta de Deus à nossa vida. E nós desvalorizamos quando comemos em excesso, quando fazemos excesso em tantas coisas. Então, muitas vezes, meus amados, como preservamos a nossa vida. E a Bíblia até é clara que não devemos destruir o nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, não é? Mas nós revelamos o valor do nosso presente, e o nosso corpo é um presente de Deus, a nossa saúde é um presente de Deus, eu já disse isso logo no início, e isso mostra-se pela forma como preservamos esse presente. Por fim, como honramos quem nos presenteou. É o último aspecto que eu queria mencionar nesta manhã, sendo que podíamos falar dezenas de coisas. A honra com que damos ao nosso presente. E agora sim, vamos abrir João 3,16. Está lá o nosso presente. Amém? E esse presente que nós devíamos valorizar
E todos os itens que nós falámos hoje foram 12 itens, ou seja, 5 aspectos negativos, 7 que revelam outros aspectos mais ligados diretamente ao presente. Só nós já podemos dar valor. Quando Deus diz que Deus amou, veja como é que é o nosso presente. O nosso presente tem como base Deus amar. Deus amou quem? O mundo, a pessoa, nós. Deus nos amou de tal maneira que deu, ou seja, que ofertou, que deu um presente à nossa vida. E esse presente deu o seu Filho único. Único no sentido da unidade e da perfeição, e único na Trindade. Amém? De Maria foi o primogênito, da Trindade unigênito. E nós temos que entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como Deus nos presenteou. Sabe que nós podemos pregar 1000 mensagens, 1 milhão de mensagens deste versículo e nunca iremos esgotar o conteúdo dele. Por isso que eu não tenho qualquer problema de pregar 10 vezes seguidas, João 3,16. Porque Deus me amou de tal maneira, o seu presente tem como base o amor, que é isso que devíamos nos presentear uns aos outros, como base o amor. Amém? Que ele ofertou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e crer significa, aqui começa o nosso princípio, crer passa por iniciar um processo de aceitação. Amém? E essa aceitação, por isso que João 1,12 diz, a todos quantos o receberem, dá-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando eu recebo esse presente de Deus na minha vida, ele tem um efeito incrível na minha vida, que me gera o novo nascimento, gera em mim uma nova vida, uma nova história. Por isso que o maior presente que Deus deu à humanidade foi Jesus. E Jesus que gerou a fé em nós. Jesus que morreu na cruz por nós. Portanto, o presente da parte de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, foi um presente pleno e completo. Foi um presente que envolve sacrifício, envolve amor, envolve demora de tempo, demorou, porque Deus teve que deixar Jesus vir à terra, viver como um ser humano, sofrer como um ser humano, para viver à semelhança de todos nós, para transmitir uma mensagem na nossa linguagem, para nós entendermos a sua mensagem, para podermos usufruir dela de uma forma mais plena. E agora vamos perceber o que é que nós damos de valor a este Jesus que esteve na terra, que ainda está em nosso coração se nós convidarmos. Qual é o valor que nós damos à sua mensagem? O valor que nós damos à salvação que Ele deu a cada um de nós. E esse valor, Ele revela-se por estes itens todos que nós falamos. E não vale a pena nós dizermos que somos muito crentes, somos muito santos, muito salvos, quando não fazemos qualquer tipo de sacrifício em obediência àquilo que o próprio Deus, através do seu Filho, nos ensinou. Os meus amigos, disse Jesus, são os que fazem a minha vontade. Eu quero ler em Mateus 1,23, que fala o Emmanuel. Lembram-se que Jesus era Emmanuel, que era Deus conosco. João 1,23, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas eu também quero que você leia Mateus 2, 10 e 11, que mostra os magos que vieram do Oriente. Porquê? Porque eles ouviram falar que nasceu o rei. Ouviram falar que Jesus nasceu. E eles tinham lido na história. E eles viram uma estrela que os guiou. E eles ouviram falar do enorme presente que nasceu. Estes magos, que ninguém sabe se era um, se era dois, sabemos que era mais do que um, claro, era magos, era mais do que um. Mas podiam ser 2, podiam ser 3, podiam ser 5, não tem a ver com aquilo que aprendemos da tradição católica. Mas estes magos vieram ao maior presente. E sabe porque é que eles tinham noção de quem era, que tipo de presente era aquele? Porque eles se prostraram e o adoraram.
Eles entenderam que tinha nascido Deus homem, Deus menino, Deus criança. Porque não só se prostraram, como também diz lá no versículo número 11 de Mateus 2, que ao entrarem na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E só se adora a Deus. Não é? E mais, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui com a sua oferta, revelou o valor do presente que eles consideraram Jesus. Eles não acharam que Jesus era uma criança qualquer, um rei qualquer. Porque a um rei não se adora, simplesmente se prostravam a um rei como reverência e respeito. Nós, como igreja, meus amados, ao olharmos para este texto, como pessoas que dizemos que somos cristãos, que temos Jesus e que falamos tanto de Deus, como nós estamos presenteando, como nós nos estamos dando àquele que foi o maior presente da história jamais dado à humanidade. Como? Que valor eu dou a Jesus? Que valor eu dou à sua palavra? Pois Jesus é a palavra, é o verbo que esteve com Deus desde a origem, o verbo que com ele todas as coisas foram feitas, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, o verbo que nos trouxe a palavra que tem poder e a palavra que podemos usar, porque em nome do verbo que se fez homem, que se fez carne, nós temos poder e autoridade sobre todas as coisas. E este verbo, este Jesus, que é o maior presente dado ao homem, hoje temos a infelicidade de contemplar uma geração, uma grande parte dessa geração, que não o adora, mas canta para ele. Não reverencia, mas oferta-lhe dízimos e ofertas. Declara que lhe obedece, mas no íntimo não obedece. Uma geração que não está a valorizar Jesus como ele é digno. E nós precisamos de compreender que o nosso presente, Deus, através de Jesus, foi dado ao homem, é algo tão valioso que devia ser a coisa mais importante a controlar a nossa vida, as nossas decisões, a nossa obediência, é Jesus. Nunca eu deveria honrar ou ter práticas de honra, não é? Sendo que o meu coração está longe dessa prática. E Jesus avisou sobre isso. Vós me honrais com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E nós, igreja, no século XXI, nesta época de pandemia que tem magoado tanta gente, como estamos? Qual o valor que estamos a dar à nossa salvação? A Jesus, à nossa fé, à nossa fidelidade a Deus, ao nosso umbrear uns com os outros como igreja unânime e unida. Como igreja junta, mas apaixonada por Jesus. Vivendo em comunidade, em busca de honrar Deus. Porque se um dos pontos que eu falei foi como estamos falando de Jesus. Como estamos honrando Deus. Como estamos vivendo nesta geração. Irmãos, a net pode ser muito interessante, mas está a destruir imensa fé. As pessoas estão a ser destruídas de uma forma horrível por causa de meditações, por causa de pregações, confundindo as suas convicções, cada um tendo um ponto de vista diferente, quando a base da nossa fé tem a ver amar o próximo como a ti mesmo. Nós inventamos o que queremos, criamos regras, princípios, guerras, não pode comer, não pode beber, não pode isto, não pode aquilo, quando a base da nossa salvação tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém? E que nós nesta manhã possamos fazer uma reflexão. Podia arranjar milhares de versículos, dezenas de versículos, centenas de textos a revelar como devemos seguir Jesus, como devemos amar, como devemos obedecer. Mas eu quero te dizer como estás dando valor à tua salvação.
como estás valorizando. Não esqueças, tu dás valor àquilo que tu investes o teu tempo. Tu dás valor à forma como aproveitas aquilo que é o teu presente. O teu valor é revelado pela forma como tu usufruis da tua salvação. Quando damos valor ao nosso presente, esse valor como deram os magos, eles não só se sacrificaram vindo de longe durante se calhar 1 ano ou mais, porque prevê-se que 2 anos eles demoraram a chegar à presença do menino. E quando eles foram ao rei e eles perguntaram pelo menino, e eles acharam que tinha, por isso que mandaram matar as crianças de 2 anos para baixo. Porquê? Porque tinha passado 2 anos. E eles, só há uma maneira de honrar quem nos honra, é com sacrifício, com amor e nos ofertando. E eles se ofertaram. Eles trouxeram ouro, realeza, incenso, falando não só da sua vida e sua morte, e mirra, com tudo o que isto implica espiritualmente. Que nós possamos, irmãos, o incenso quer dizer que representa as nossas orações, representa muita coisa, mas a mirra que representa aí sim a sua vida, a sua morte. Amados, que nós possamos nesta manhã valorizar a nossa salvação. Valorizar a melhor presente que Deus já deu ao homem. Foi Jesus. Eu pedia que ficássemos de pé, tu que também estás online, possas, se tiveres uma posição de maior honra, coloca-te nessa posição. E onde nos encontramos, vamos fazer uma reflexão como tem sido a nossa vida, a honrar o nosso presente, Jesus. O nosso presente que é a nossa salvação, a nossa fé. E vamos, quem sabe, hoje, aqui, agora, fazer um voto ao Senhor, um voto de fidelidade, um voto de amor, um voto de mudança, um voto de aproveitarmos tão bem a preciosidade que nós temos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos diante de Ti nesta manhã, tão gratos porque Tu deste o maior de todos os presentes, o Teu amado Filho Jesus, em quem tinhas todo o prazer, aquele que Tu amaste e que por causa de nós, de o amor que tinhas para connosco, deste Jesus Cristo para nos salvar da condenação eterna. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, queremos pedir perdão porque não temos dado tanto valor assim ao valor da nossa salvação, ao preço que custou este grande presente, como ele foi tão difícil, ao ponto de Jesus, ao estar no Getsemane, ele pôde sofrer e transpirou gotas de sangue, porque o sofrimento de receber os nossos pecados e as nossas enfermidades traduziu-se no seu corpo com dor, com sofrimento, com enfermidade, e por causa disso o seu sofrimento foi atroz. Por causa do teu presente, Jesus levou tantas chicotadas e foi morto naquela cruz para garantir uma salvação suprema sobre todos nós. Por causa deste presente e porque ele foi valioso e acerto e foi um presente aceite pelo Pai, Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo. E está aqui em espírito e em verdade para tomar as nossas vidas, curar as nossas enfermidades, trazer perdão aos nossos pecados, trazer restauração à nossa vida. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, toma a nossa vida em Tuas mãos e nos ajuda a dar mais valor àquilo que tem valor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e para a Tua glória. Amém e amém. Se você concordou com a meditação, dê um aplauso a Jesus.